É um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. Semelhante a isso, o que eu já vi, Machu Picchu. A Fabiana acabou de achar um achado arqueológico aqui no chão. Tô filmando meio que na mocosa aqui pra ele não me encher o saco. É isso que eu tô pensando. Tem Aí coisas... ele escorreu do tempo. Ai, sofrimento. E aí, que negócio tu fez? Futebol. Brasil, não? Good del Brasil. Fabiano. Fabiano? Fabiano. Fabiano? Yes. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Estamos aqui no Egito mais um dia, gente. Estamos aqui num lugar legal. Gente, hoje a gente veio visitar um lugar, porque assim, ó, Nunca visitado no mundo, quer dizer, por blogueiros. bem pouca gente vem aqui. Bem Quer pouco. dizer, eu nunca vi, na verdade, alguém aqui. Também nunca Mas sei. enfim, é porque é o seguinte, as pessoas sempre falam de faraós e não sei o que, e realeza, Majestades, e isso e aquilo. né, Mas reis. ninguém fala do quê? Dos meros mortais. Igual nós, né, Como gente? nós, meros mortais. Como nós, nós somos meros mortais. E, gente, viemos aqui conhecer uma vila dos meros mortais. Uma vila que tem também data lá da época dos faraós, né? Então muito, muito, muito antigo, quando as pessoas tinham um modo totalmente diferente de viver, né? E estamos aqui, a gente já, na verdade, a gente comprou o ticket online Comprou ali, né? ali, isso. Então, Mostramos pra ele. a gente acabou não filmando nada ali também, porque a gente só chegou ali e mostrou, e é bem pequenininho, ó. É. Não tem, aqui tá contra o sol, né? Ali a entrada ali. Não sei se Mas vai é ficar. só Depois a gente filma ali. Um toldinho ali. É só um toldinho onde a gente compra o ticket. E, gente, essa vila aqui, ó, só pra falar pra vocês, é um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. Que é a vila onde os trabalhadores dos Vales dos Reis, do Vale dos Reis, trabalharam. Moravam. Não só os trabalhadores, quer dizer, os trabalhadores, não, quando a gente fala trabalhadores, não são as pessoas que escavavam, tá, gente? São os artistas. Digamos que era um nível de trabalhador um pouquinho mais, assim... Classe mais- média alta. Mais top, assim, tá? Como E é que... aqui já dá pra ver, ó. Olha só. Que Ah, naquela olha a palha. época, gente, Tá bem na era. sombra. Eles usavam pedra, né? É, E faziam tijolos de barro e palha. isso. Barro e palha. Inclusive lá no Êxodo, pra quem não sabe, do Êxodo é o livro que conta lá quando Jesus passou aqui no Egito, né? Histórias bíblicas, né? E aí, quando o rei queria castigar o povo, O povo ele hebreu, né? o povo hebreu, né, que foi escravizado pelos egípcios, ele diminuiu a quantidade de palha que ele ia fornecer para as pessoas, né? Aí eles ficaram, nossa, e agora? Como é que a gente Como é vai que a gente vai construir fazer? nossas casas? Vamos ficar sem casas. E, gente, é muito legal. É muito assim, legal. Cara, assim, ó, semelhante a isso, o que eu já vi, Machu Picchu. Ó. Lembra um Muito, pouco Machu lembra, né? Picchu. Eu quero ver, a gente consegue andar lá por cima, gente, pra ter a ideia, assim, de como é que é. Vamos ver se a gente chega lá. Tem certeza, amor, que dá pra ir lá? Ele falou que dá pra andar caminhar por aqui. Acho que tinha pessoas lá em cima, não sei se é realmente. Olha lá a lua, Ah, tá lá. que bonita. Gente, é muito legal esse lugar, muito massa. E são, pelo que eu vi, são 68 casas, né? Assim, pelo que a gente leu, no auge, assim, da vila, né, no ápice, tinham 68 casas Isso. aqui. E aí moravam, tipo, artesãos, escultores, galera que trabalhava fazendo as artes. E tanto lá das tumbas dos faraós, né, tipo, pinturas e tal, quanto as relíquias que ficavam lá, né, do tesouro do faraó que era enterrado com ele, É. né. Eu não sei se eles faziam tesouros também pra vida, assim, sabe? Por exemplo, joias pra rainha. Mas acredito que sim, não sei. Ah, eu acho que sim. Não sei, né? Acho que Talvez sim. fossem outras pessoas. Porque qual é a particularidade desse lugar? Que justamente ele foi feito aqui no Vale. Ele não fica bem no Vale dos Reis, tá? Mas o Vale dos Reis fica aqui, gente. Tipo, digamos que Cara, atrás desse morro é aqui. atrás aqui. Digamos que em linha reta, pelo que a gente leu, em linha reta é cerca de 1,5 km, né? A gente consegue ver bem assim o Vale dos Reis aqui mais pra cá, né? E aí então essa vila fica aqui justamente por isso, porque aí era perto do Vale dos Reis e aí a galerinha morava aqui com as suas famílias pra trabalhar lá, né? Isso. Enfim, na construção dos túmulos lá dos faraós e tal, né? E aí por isso que foi construída essa vila Essa aqui. vila. Né? Cara, é muito legal. É muito legal tu parar pra pensar assim que ali já moram pessoas, ó. Ali dentro a gente consegue ver. Eu achei que a gente conseguisse entrar, tá? Caraca, a impressão minha tem umas cerâmicas ali. Tem uma cerâmica lá, um vaso quebrado lá dentro, ó. De repente a gente faz um take com o celular e tem uns negócios ali que parece que de moer, alguma coisa. E aí tem uma pedra mais redonda ali.
Aquela pedra redonda devia servir pra apoiar, pra fazer comida, talvez. Pois assim. é. E viviam aqui os artesãos e também a família dos artesãos, né? Pelo que eu li. As famílias também, né? Diz que eles tinham uma boa relação, pelo que eu li, assim, eles tinham uma boa relação, tipo, famílias, tipo... mulheres eram bem relacionadas também com homens, em questão de amizade. Eles tinham uma boa relação aqui entre eles. Gente, legal, é muito, interessante. muito fantástico, porque olha só, essa casinha aqui, isso aqui data, gente, de quando começou o Vale dos Reis, né, que foi lá no Tutmosés I, na 18ª dinastia do Novo Império, que foi lá por, acho que 1500, né, 1500 a.C., mais ou menos isso. Isso, mais ou menos isso aí. Por volta de 1500 a.C., essa vila foi criada, vocês têm noção disso? E as paredes do negócio ainda tá em pé, Ainda gente. tá em pé, cara. E assim, o que é mais chocante também é porque tá em pé, mesmo tendo sido soterrada ao longo dos séculos, dos milênios, né? Porque isso aqui tava tudo soterrado. Tava tudo soterrado. Enquanto algumas pessoas, o descobridor lá do Vale dos Reis, o grande escavador lá que achou a tumba de Tutankhamon lá, tava preocupado em escavar lá o Vale dos Reis. Tinha outro cara aqui, um francês, que tava preocupado, que ele viu que tinha alguma coisa aqui e começou a escavar essa parte. E aí, quando ele começou a escavar, ele achou... Cara, ele não fazia ideia do que ele tava achando, velho. Olha só o tamanho dessa vila, o tamanho de... Cara, a história disso aqui é muita história. E deve ter acontecido aqui. Essa parte aqui que é bem, tipo assim, sei lá, vai subindo assim o morro, é muito legal, né? Cara, a visão de cima lá deve ser surreal. Gente, o Fabiano acabou de achar um achado arqueológico aqui no chão. Muito possivelmente isso aqui é um vaso. Olha aqui, jogado aqui, cara. E aí tem várias coisinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo. Cara, isso aqui faz parte de alguma coisa. Caramba! Então, eu tinha uma pedra grande ali, até vou voltar lá pra filmar então. Uma pedra grande ali, que bem no meio da pedra tinha uma outra pedra escura, assim, parecia que tinham feito um buraco e enfiado uma outra pedra, parecia até meio preciosa. E eu fiquei olhando aquilo, mas não é possível que deixar esse troço jogado aqui, se isso aqui fosse uma coisa importante. Nossa. Agora tô concluindo que era. Isso aqui é um vaso, cara. E, gente, assim, ó, as cerâmicas eram muito importantes, né, pelos que a gente leu. As cerâmicas, se fosse certo que é um vaso, né? Ou uma telha. Quando a gente tá só pegando um lixo aqui, né? Mas enfim, tá jogado aqui no meio da areia. As cerâmicas eram muito importantes, porque as cerâmicas, elas falavam muito, assim, sobre a história do lugar, né? Então, os arqueólogos, eles se baseiam muito. Então, quando eles acham uma cerâmica, assim, é um achado muito importante, porque eles conseguem... É que a gente não sabe, pra gente tudo igual, né, gente? Mas eles conseguem, tipo, pelo formato, pelo tipo do material. Pela espessura. Eles fazem, claro, umas análises mais profundas, né, gente? E aí eles conseguem saber, tipo, até de onde veio a cerâmica, né? Mas, enfim, mais ou menos de quando, qual Os época. caras são bons. É muito legal, assim, a gente viu alguns... Como é que fala? Documentário, né? Documentário, sobre, enfim, sobre escavações. Eles fazem vários trabalhos, e tipo... é muito interessante, gente. Chama espectrometria. Trabalho. E é massa quando a galera acha, tipo, joias, acha contas, né? Contas miçanguinhas, aquelas. Aquilo é legal. Muito doido, muito gente, legal. E olha só, a gente nem falou o nome desse lugar. Esse lugar se chama Deir Al-Medina. O nosso bom e velho árabe aqui, Deir Al-Medina. Eu vi que tinha outro nome, mas eu esqueci. Sim, Meta alguma coisa. Meta. Aí a Dani com as colas. Dani, entregando que você tá com cola aí, Dani. Mas, né, o professor não deixa. Eu sou péssima de memória, imagina se eu não tivesse uma cola. Olha aqui, gente, possivelmente isso aqui seja a entrada de uma das casas, olha só. Que massa, velho. Imagina isso aqui no auge, cara, a quantidade de telhado que podia ter isso aqui. Olha aqui, sério? Vou pegar minha cola aqui, ó. Esse lugar se chamava Sete Maat, que significa, né, traduzindo, o lugar da verdade. E aí os trabalhadores daqui eles se chamavam assim, né, na língua deles, servos do lugar da verdade. Esse faz sentido. Aí depois, quando veio a época lá cristã, que já era na época que os árabes tomavam conta aqui, né, mas que tinham os cristãos também, os cristãos construíram aqui um mosteiro, né, e aí o nome desse mosteiro era Deir Al-Medina. E aí por isso que o lugar passou a ser chamado Deir Al-Medina, né? Eles conhecem por esse nome agora, né? E é legal, muito massa, gente. Vamos aqui caminhando. E agora a gente vai voltar ali pra cima, gente. A gente vai mostrar uma coisa bem legal aqui também. Porque a gente comentou aqui que o pessoal que trabalhava aqui eram os artesãos que trabalhavam na tumba lá dos faraós, ou das pessoas importantes lá do Vale dos Reis. Resumindo, dá pra subir aqui. Dá pra subir aqui também. Resumindo, né, gente? Eles sabiam. Eles sabiam das coisas. Ok, we go there after. After.
Thank you. Thank you. Yeah, okay. Ah, que separei o ticket. Então vem pra cá. Thank you. Thank you, my friend. E Os guris já a gente invadindo. tava falando mesmo que eu esqueci. Olha aqui, tem até um tijolo no chão aqui, ó. Aqui, ó. Olha, Um tijolo de barro. Ah, tá. Então, gente, como a galera que trabalhava lá, morava aqui, era a galera que sabia fazer as paradas bonitas lá dos túmulos, Sabia dos né? Paranauê. Aí o que eles fizeram? Fizeram assim, ó, por que não criar uns túmulos bonitos pra nós, né? É. O que a galera fez? Criou uns túmulos lindíssimos pra eles aqui, gente. E claro, né, que não tem todo o simbolismo lá dos túmulos do faraós, mas os túmulos são aqui. Os túmulos são aqui. E a gente pode visitar é também. aqui, gente. Aqui, ó. Aqui que a gente falou que comentou, né, que comprou o ticket. Na verdade a gente comprou online, mas aqui que ele escaneou o ticket. E a tumba já é aqui, cara. Nessa portinha. E aqui do lado tem outra. Então vamos lá, curiosa pra ver como é que é um túmulo de um trabalhador Nossa! do século 1500 a.C. Acho que eu nunca pensei que eu ia ver um túmulo de um trabalhador. Porque quando a gente fala tumba é do faraó. Vamos aqui. Vamos entrar nessa aqui primeiro, mano? Qual? Vamos ali, velho. Essa aqui era a tumba de Anerca, gente. O que a gente leu ali é que tem as representações mais belas, né? Inspiradas ao que estavam na moda lá na 10ª. Caramba, isso aqui é barro e palha. 20ª dinastia. Gente, aqui dá pra ver as palhas aqui, ó. Claro, eu acho que não deve ter o mesmo esplendor, né? Até porque na entrada aqui a gente já consegue ver. Tem gente aqui, ó. Nossa, é bem mais Bem mais costas, Sentadinho, né? mais abafada, tá né? bom aí, senão eu uso a câmera. Vamos ver. Come. Finish Streeton. Here and Senegal and Ammonia. Finish. Same ticket. Champion. Another ticket. Ah, é No, pequenininho. same ticket. Same ticket. Same ticket. Olha só. Nossa, muito bonito. Tem uns desenhos diferentes, ó. Isso aqui eu não lembro de ver lá. De ver nas outras tumbas lá. De faraós. Parecem umas coisas mais artísticas mesmo, né? Mas tinham representações de deuses também, eu acho. Talvez ali embaixo. Ali é o... Lá tinha alguma coisa, mas aí também Tem sumiu, ó. um olho, ó. Um olho lá em cima. Ah, é o olho de Horus. Que é pra proteção, né? Também, então faz sentido. Também tem algumas escritas aqui, ó. A gente só provavelmente... Tá abafadão, né? Tá abafadão. Ai, gente. Ah, aí é bem menorzinho, né? Olha só, aqui devia ficar o sarcófago, ó. Nossa, mas é muito bonito. Tá muito bem conservado. Que legal. Gente, muito bem conservado, olha só. Espero que você esteja vendo bem, que a gente tá falando no celular agora, que como é muito escuro aqui dentro, o celular fica melhor. Ó, aqui é o deus Osíris, ó. Aqui, esse aqui é Osíris. Tem uns desenhos diferentes, ó. A gente viu isso aqui em algum lugar, né? Que é alguém matando alguém, ó. A gente não sabe só o que representa. Faz muito sentido. Ele tá matando a serpente, ó. É. Parece... Não sei que bicho é esse. Parece um tigre, assim, né? Mas... Uma lebre? Essa é uma lebre. Aqui, um homem tocando harpa pra um casal, ó. Não tem imagens de faraó, né? É, mas pelo que eu vi, eles Aqui tem alguns outros deuses. Eles tinham muita reverência aos faraós, né? Eles respeitavam muito, né? E eles É pintavam porque o- também os faraós. O faraó também era considerado uma divindade, né, gente? Uma divindade na Terra. É, mas é bem diferente mesmo, né? Dá pra ver que não tem tanto representação de deuses. Aqui tem, ó. Mais artístico mesmo. Aqui tem o deus Horus, ó. Eu não sei, quando não tem nada na cabeça, como é que a gente identifica se é Horus ou se é o Ra? Qual? Aí, ó. Esse aqui? É. Esse aqui é o Horus. E o Ra é quando tem o sol, né? Pois é, mas o Horus tem a coroa. Esse aí não tem nenhum nem outro, é isso que eu falei. Tipo, como que diferencia, né? Não sei. Pra mim é o Horus. É que pra ti sempre é o Horus, É o amor. Horus, eu gosto do Horus. Olha só, tem um leão aqui. E tinha várias inscrições também, aqui a parte do teto caiu aqui, ó. Tinha bastante inscrição no teto, ó, dá pra ver ali, ó. Aqui, ó. Ousado aqui, hein? Botar quê? a cabeça da pessoa no corpo do Horus. Nossa, no corpo do Horus, por que do Horus? Olho, Ah, né? tá, porque é da O águia. falcão, né? Falcão, eu sempre falo águia. Aqui Achei também bem outro bonito, hein? Osíris. Tem mais é Osíris, né? É, a serpente, achei bem bonito. Não, muito bonito, bem mais artístico. Não é bem mais artístico, mas... É mais artístico no sentido de que
é mais pra ser bonito mesmo, né? É. Assim, né? Desenhos mesmo. Bem, tipo, Muito massa. Eu não sabia que tinha essas paradas. Muito legal. Tirar umas fotinhas? Tá. Sempre. Olha! Essa aqui é mais labiríntica. Ao lado da turma do Inherca ali, temos a turma do Senutem. Gente, perdoe meu sotaque aqui, mas eu acho que é. E a gente também não sabe quem eles eram, sabe? A gente sabe que, enfim, que eles eram trabalhadores e tal, mas não tem informações específicas assim. É, não tem nenhuma placa ali, né? Tipo, ele era o pintor do não sei do que. É, ele dizia que ele era um trabalhador aqui, um artista. Nossa. E calor, né? Desce Pô, tava bastante, bem hein? calor lá na outra, né? Desce bastante. E o tiozinho fala junto, né? Gente, essa é bem pequenininha. Nossa. Ai. Caramba. Olha só. Nossa. Olha, passa pra lá. É? Olha só. Ah, e é o mesmo? Caramba, e aqui como é que passa aqui? Meu Deus, tem que passar sentado. Gente, bem pequenininho aqui, ó. Olha só. Ali, ó, a representação de um faraó. E um deus ali sepultando ele. Massa? Bem pequenininha. É legalzinho? Aqui é cheio de inscrições, ó. Ah, tem outro aqui do lado. Tem outra tumba do lado, né? Olha que bonito, ó. A águia era a representação de Horus, né? Águia não, falcão, sempre falou. Não, respeitar o óleo. É. Bem pequeno aqui, bem calor, né? Muito calor. Nossa. Nossa, o que é aquela entrada aí? É, terrível, né? Nossa, aí. Ah, e é melhor, hein? É, mas não é muito maior, não. Não, mas a entrada já... A entrada já é melhor. Ah, mas eu achei mais feinha. A outra é mais colorida, né? Tá mais judiada essa aqui. Essa aqui é mais preta e amarela. Pois é. Essa aqui o artista não era tão bom, hein? Não era tão bom, Ou ele cara. tentou um style diferente. Já. Essa aí já era na época lá do... Gostei Era mais do- muito preto, ó. Não gostei. Esse era o aprendiz. Era o aprendiz, né? O estagiário. Ah, aqui, também, ó. Aqui. Ali, ó. Preparação do... Aqui mostra sempre a preparação do... Em algum lugar da turma vai mostrar sempre a preparação da múmia, né? Isso é um bom ponto, né? A gente não sabe se eles eram mumificados aqui, né? Porque mumificar precisava de muita grana, né? Eu acho que era, mas o processo era... A Maria Laura falou. É verdade, O processo era bem mais... Bem mais elementar, né? Isso. Era bem mais basicão, assim, tipo... Porque exigia muita grana, né, gente, pra mumificar um corpo. Sim, a gente leu que o processo demorava, sei lá, 70 dias. 70 dias, é. E eles faziam vários, tiravam os óleos, aí limpavam. Perfumava o corpo. Botava de molho em várias Ervas. Tipo, óleos essenciais, ervas e não sei o quê. E aí depois passavam várias... Deixavam o corpo desidratar bastante e passavam várias camadas de óleo, né? Acho que é óleos, manteigas, coisas assim, pra deixar o corpo mais maleável. Nossa, era Então um isso tudo processo. exigia muito dinheiro, né? Então só, assim, faraós e Gente muito familiares dos faraós, assim, e talvez alguém, assim, muito rico, né? Gente, a segunda... Nossa, olha que legal! Calções, né? Olha, eu já ia começar um assunto. Aqui, ó. Uns buracão aqui da galera escavando, ó. A gente, quando foi entrar na segunda tumba ali, o carinha daquela tumba simplesmente disse que não podia filmar. A gente não entendeu. Porque não diz lugar nenhum que não pode filmar. Não. No primeiro a gente filmou de boas e o carinha tava junto com a gente, ou seja, ele viu que a gente tava filmando. Ali na terceira tumba também, de início a gente achou que era o mesmo carinha. Porque eles usam uma roupa igual, assim, a gente achou que era o mesmo. Depois a gente viu que não era o mesmo carinha. Aí filmamos também, ele não deu bola. Mas o da segunda tumba não deu. Aí ele nos seguiu e foi até lá embaixo, ficou com a gente o tempo todo. A gente até achou que daí ele ia pedir uma propina pra filmar. Mas não pediu. Então não sei, não entendemos nada. Aqui, ó, estamos num ponto mais alto, aí dá pra ver bem a vilinha, ó. E essa vilinha, caso vocês já devem ter notado, talvez, ela é bem coberta aqui, ó, pelos vales, ó. E aí a gente leu que era pra tapar um pouco, assim,
o sol, né? Proteger, né? Para proteger um pouco, né? Porque também o sol, além de já ser forte, ainda refletia nas areias aqui, né? E aí ficava bem quente, né? No meio do deserto aqui, né, gente? Só que acabava que também tapava um pouco a brisa, né? Então parece que não era um lugar muito fácil de se viver, não. Tem que ser um poço? Pois é, O que eu mas achei que faltou aqui foram informações. Tipo, não tem nada de podia ter zero alguma informação. coisa, Né? zero. Era alguma coisa, com certeza. Tem 2, ó. Não sei se é pra fazer fogueira, sei lá. E ó, e a avenida continua aqui em cima dos morros, ó. Diz que pra cá... Quê? Aquela casinha ali, mas deve ser mais nova, né? É, aquela ali é mais nova. Da porta ali. Mas os tijolos também são de barro e palha, né? Aqui, ó. O barro e palha era cimento também, ó. Nas casas de pedra, ó. E muitas eram só empilhadas, parece também, né? Os caras dão um jeito, né? É. Os caras dão um jeito. Na moral da China eles usavam arroz, né? É, arroz glutinoso. Isso aqui, esse lugar aqui é um templo, gente. Não sei se já é aqui, né? Mas deve ser, porque é um paredão enorme, ó. Que eles tinham um templo aqui também deles, pra eles... enfim, né? Fazerem aí as paradas religiosas. Aqui também é uma casinha bem antiga. Aqui já é um outro estilo, ó. Aqui é só de barro e palha. Olha só o paredão aqui, que bonito. Aqui acho que é a entrada do templo. O cara já colou na gente aqui, ó. Olha, cara, ele parece uma igreja lá, ó. Uma igreja não parece uma janela antes? Né? Muito legal. Thank you. Tickets. Ticket. Celular, né? É. O que é isso? Você aí tá dizendo que é o templo mesmo, ó. Templo de Ir al Medina. Terceiro e segundo século. Dedicado a Hathor. For... Hathor. Ok, thank you. Olha que legal ali as colunas, né? Pois é. Acho que é bem bonito aqui. Olha, gente, que bonitão aqui. Tô filmando meio que na mocosa aqui pra ele não me encher o saco. Olha. Será que é cópita? Ah, acho que uma escrita aqui, ó. Não sei se é cópita isso, mas... diferente. Viu a Hathor, que é uma das deusas. Das deusas aqui, no Egito. Já tá bem mais destruidinho, assim, né? Tá Mas acho judiado, que é né? porque ficou muito ao relento, né? Não fica protegida que nem as tumbas. Viu que a gente não deu muita bola. Fica mais ao relento, né? Olha, que bonito. Achei bem legal, hein? Bem legal, né? Aqui, na verdade, era o templo, então, onde os trabalhadores adoravam os deuses, né? É, ó, aqui sim, ó. Só deuses nas paredes, ó. Então, achei muito, tipo uma igreja pro trabalhador. É. E, gente, tipo assim, 220 a entrada aqui, vale muito a pena, sabe? Vale. Muito mais barato que os outros lugares, É. e tem também muita coisa. É isso aqui que eu tô pensando? Olha, se não é... Tá muito indicando que é. Se não é, eu tô com a mente. Pois é, deve estar com a mente suja, gente. Deve estar com a mente suja. Olha, mas é bem pintadinho também, ó. Claro, bem mais rústico do que eram os templos, né? Mas achei bem interessante. Engraçado, né? Porque a gente viu que, pelo menos os templos principais ali, aqui de Luxor, as pessoas normais não podiam acessar, né? Não. Era só pra realeza Exato, né? e faraós, e família do faraó, né? Mas aqui, pelo jeito, eles mesmos construíram o templo deles. É. Que massa, velho. Nossa, muito bonito. Olha. Gostei, hein? Coisas que só o que der na mochila mostra. Coisas que só o que der na mochila mostra. Muito legal. Aqui é a barca, aquela de oferenda que a gente viu. Legal. Acho que a barca também tinha um simbolismo de transportar, né? Tipo, quando tá desenhado nos túmulos, transportar o faraó pra vida eterna. A Dani já tá sabendo interpretar os desenhos dos túmulos. Olha, o que não é os dias de Egito dela. Ela é muito assim. Isso aí, meu amor. Muito bem. E é pra isso que você mesmo... A gente nem falou muito de múmia, assim, né? Mas a múmia, gente, o que acontecia? Eles acreditavam que se eles fizessem com que o corpo resistisse à morte, depois o faraó, se eles fizessem os rituais direitinho, tudo certinho, né? E que incluía todas essas pinturas no túmulo, porque ali estava escrito o livro da morte, que dava as orientações. Todas as oferendas e tudo, né? Isso, as oferendas também que ele ia entregar pros deuses e tal, pra ele passar pra vida, né?
pra vida eterna, no caso, né? Então, o que eles acreditavam? Se eles fizessem a mumificação direitinho, o Ka, que é tipo, como se fosse a alma, né? Espírito. Eles acreditavam em duas coisas, assim, o Ka e o Ba, né? O Ka era tipo como se fosse a alma e o Ba era como se fosse a personalidade da pessoa, né? E aí quando morre, sai. E aí então tinha que fazer tudo direitinho para que o Ka pudesse voltar pro corpo, entendeu? E aí ele ia poder seguir pra vida eterna, mas para seguir pra vida eterna ele precisava que o Ka e o Ba voltassem pro corpo e que o corpo fosse ali mumificado direitinho para que ele tivesse condição de... É como se o próprio corpo dele fosse continuar depois na vida após a morte. Eles representavam o Ka como um pássaro, né? Tipo aquela coisa ali, ó. Então o corpo tinha que voltar e reconhecer o corpo para ele poder voltar, né? E por isso que era muito importante também que as inscrições estivessem muito detalhado assim, né? Quem era a pessoa, as coisas que ela gostava, os pertences dela, né? Tudo isso era muito importante para reconhecer, não, esse aqui é o corpo certo. Né? Isso aí, então, foi um prato cheio para os ladrões da época. E não só da época, né? Bem depois também. Muito massa. E aí os meros mortais não tinham direito à múmia, porque não tinha dinheiro, né? Então ninguém tinha vida eterna, né? Só o faraó que podia ter a vida eterna, né? Aqui tem mais outra, hein? Nada de cama. Aqui é outro. Dá pra subir ali. Tá bom. A gente cobrar. E o que eu achei legal é que o templo é bem imponente, né? Olha só, olhando daqui parece, sei lá, é muito, parece sei lá, as construções faraônicas aí. E aí do lado aqui os tijolos de barro e palha. Mas aí, né, o nome lá mudou por causa da construção do mosteiro. Será que isso aqui era um mosteiro, então? Porque daí faz mais sentido. Acho que talvez sim. O estilo de construção é diferente, né? Tem as janelinhas com grade. Quer dizer, se bem que eu não sei se a grade era daquela época, né? Mas enfim. Acho que não, né? Na madeira não ia existir tanto. Mas eu acho que... é bem provável, gente, que aqui que tenha sido um mosteiro, né? Dá pra ver que é uma construção diferente. É, diferenciada, né? Aí aqui também tem umas inscrições ali, ó. Cara, o que não dá pra juntar aí, ó? Os melhores artistas do Egito. Né? Cara, gostei desse lugar. Aprovado aqui, ó, pelo criar da mochila, hein? Aqui, uma coisa já diferente tem aqui, gente ó. que achou mais achados arqueológicos aqui. Tem uma outra tumba que é paga separada. Aí é 120, né? Acho que é 120. A gente não pagou, né, gente? Não sei, deve ser mais bonita, mais conservada, não sei. Mas já vimos. Eu deixar só as grátis. Já são três, olha só. Será que isso aqui também é da época? Não, isso aqui é essa pedra aqui, ó. É pedra, né? Isso aqui sim que é alguma coisa. Cerâmica talvez. E olha ali que massa a estrutura ali. Olha, dá pra ver ali. Caramba, que legal. Tijolinhos. Nunca toque nas paredes, gente. Eles até botaram Olha. uma estrutura de ferro. De ferro, não, com certeza. O ferro ali é recente, né? Naquela época não tinha ferro. É só pedra. Que legal. Muito massa. Gente, tem coisas que irritam a gente, cara. Tiozinho, a gente tava ali, né? Aí o tiozinho todo simpático e tal. E aí convidou a gente pra subir no segundo andar ali, né? E a gente, no momento que a gente falou que não... Porque a gente viu que tinha uma coisa tapando, assim, tapando, né? eles botam tipo um cavalete assim pra tapar. Aí o Fabiano perguntou, tá incluso? Né? Aí ele ficou fazendo assim, ó. Tipo assim, ó. Fez assim, ó. Bem assim, meio escondidinho, meio assim, escondidinho. sabe? Tipo assim. Aí a gente falou, não, obrigada. Não, obrigado. E aí a gente veio aqui pra esse lado aqui pra bater foto, pra esse lugar aqui. E aí ele começou a falar, hey, come. Estou fechando, tipo, fechando, 5. Aí ele falou que tava fechando, né? Aí, tipo assim, não tá fechando, porque estava, ó, tem gente chegando ali, como é que é isso? Tipo, se a gente fosse pagar pra subir lá em cima, aí tava tudo certo. Mas aí, como a gente não pagou e queria andar na volta, aí ele falou que tava fechando. Aí a gente falou, não, mas fecha 5. Aí ele se enredou e meio que falou, não, 5, tipo, fora. Pra sair, né? Aí... Não, a gente 2 minutos no hotel e a gente perguntou na entrada, o cara falou, não, fecha assim. Fecha assim, cara, os caras são... Cara, tem aí coisas... Aí correu do tempo. Não, correu, chegou, deu. Correu, no caso, ficou insistindo pra gente sair. Aí eu queria tirar mais uma foto e aí ele, come, hey, come. Tem coisa assim, ó, que irrita, cara. Mas, olha só que bonito aqui. Assim, tem que vir já preparado pra isso, entendeu? Que daí tu fica de boa, porque tu sabe o que acontece. Porque é tu entrar nesses lugares e eles já entram junto. Eles já entram junto e ficam colados em ti.
Aí a pergunta também que a gente fica se pensando, né? Será que daria pra subir ali com o ingresso normal? Ou será que ele que bloqueia e cobra extra? Isso que é o ruim, né? Porque tu nunca sabe Não tem como saber, né? se tu tá sendo barrado de algum direito que tu teria normalmente. Exato. Enfim. Exato. Mas é isso. É ruim. Aqui dá pra ver bem a vidinha, ó. Dá pra ver bem as escadas aqui, né? Aqui, ó, umas escadinhas. Será que tinha sobrados também? Então, pois é, porque o que a gente leu é que é o seguinte, as casas eram boas, gente, eram casas grandes, assim, com 4 a 5 recintos, tinha cozinha separada, a maioria tinha 2 quartos, mas eu não li em nenhum lugar que tinha sobrado. Sobrados, né? É. O que eu achei, de repente a construção que é diferente, de repente a parte de baixo é de pedra, né? Porque eu achei, tipo, estranho, né? Porque geralmente as construções mais pobres, mais simples são de tijolo e palha, né? É, de barro e palha, né? De barro e palha, é isso. E Eu essa acho aqui é que a tudo de galerinha pedra. aqui tinha uma situação um pouco privilegiada, assim, né? Só pelo tamanho das casas, quando a gente leu, né? É. Já aparece bastante, né? E a gente viu que a vila inteira tem cerca de mais de 5 mil quilômetros quadrados, acho que foi. Metros. Eu sempre me perco Acho que é metros. nos tamanhos. Ou quilômetros. Ah, não sei, gente. Vamos botar aqui. Não temos A gente certeza. bota aqui, né? Cara, Porque mas as casas também tinham cerca de 70 metros quadrados, isso é... por aí? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser, porque eram Claro. grandes, né? Normalmente, assim, era muito comum famílias viverem junto, né? Sim. Então a casa não era só para tipo um casal ou o casal e os filhos. Normalmente era a família, é a mãe, é o tio. Né? É. Uma curiosidade que eu vi aqui também, gente, que aqui foi realizado, se tem registro, né, da primeira greve da história. Em uma, em uma época aí que o Egito tava ruim, e aí ele atrasou aqui o pagamento das pessoas, que basicamente era comida, né, e sei lá, o pagamento deles era comida, acho que não era em palha, na época eles não tinham salário, né, eles não tinham moedas. E aí então eles meio que fizeram uma greve aqui. Então foi a primeira greve que eles fizeram, a primeira greve registrada na história foi nessa cidade aqui, Al-Medina. Muito interessante esse lugar. E outra coisa, acho que a gente não comentou, mas esse lugar, gente, foi assim considerado um dos principais lugares de descoberta para estudo sobre a vida normal das pessoas, assim, né? Que não fosse tipo faraó e deuses e tal. Então esse lugar trouxe uma riqueza muito grande de informações sobre a vida das pessoas mesmo, né? Eles acharam muito, pelo que eu vi, eles acharam muito papiro aqui. Muitos escritos, né? E falava, os papiros aqui, diferente dos papiros tipo da realeza e tal, que falava muito sobre burocracias e tal. Olha, inclusive a burocracia nasceu tornado aqui. lá. Ah, velho, bem pequenininho, né? Tá, agora foi. Uma areiazinha assim rodando. Só pra aqui, dispersar, não, eu vocês adoro não vão dispersar a enxergar. Dani, cara. Desculpa, meu amor. Até esqueci. Ah, tá. A burocracia foi inventada aqui no Egito, gente. E aí o seguinte, e essas coisas mais de realeza, os papiros que foram encontrados, muitos falavam sobre isso, sabe? Mais sobre burocracia, sobre contas. dados. Tipo assim, a vila tal pagou tanto de imposto, entregou tantas toneladas de grãos e de trigo e tal. Era mais coisas assim. Aqui eles encontraram muitos papiros só contando como era a vida das pessoas, o dia a dia, que, né, aquela coisa de plantavam, trabalhavam na obra. E, né, manutenção nas casas. Mas é aquela tipo, coisa, coisas normais, assim. Aquela coisa, nada está aqui, né? Tudo foi para, eu não sei se está no Museu do Cairo, mas pelo que eu vi, muito está lá Tem muita coisa na Inglaterra. na Inglaterra, na Europa. Inclusive, acho que em nenhum vídeo a gente falou isso, mas eu lembro que em alguma época o Egito teve um protetorado aqui da Inglaterra. Não sei em que época, tá, gente? Eu li muito por cima em algum lugar. Mas teve uma época. E é por isso, deve ser por isso, né? Que a Inglaterra tem tanta coisa daqui, né? Tantas obras. Será e que é tal. por causa disso? Não sei, Acho né? que não, acho que eles meio que usurparam mesmo. Mas eu vi uma coisa interessante ali, ó. Várias peças separadas ali que certamente sim, deve ali, ó. ser alguma coisa, enfim. Ali, ó. Deviam ser alguma coisa de utilidade, assim, né? E aqui também embaixo, ó. Tá tudo separadinho. Muito legal, cara. Dá pra ver os Gostei muito de tijolinhos ver. ali. Olha ali, ó, uma pedra grande com um furo bem redondinho Sim, eu dentro. mostrei ele aqui. Os tijolinhos bem direitinho, ó. Muito massa, E é tia. grande a vila, né? A pena que a gente não consegue andar aqui, mas também se libera assim pro povo normal andar aqui no meio, tipo, vai dar ruim. A tumba, essa paga parte, é lá, eu acho que é aquela lá, ó, porque ele apontou e falou que era lá em cima. Ah, deve ser massa lá, E hein? ali tem uns buracos também, será que são mais tumbas? Deve ser tumba também. Deve ser tumba, será sei. que não tinha nada dentro, talvez? O Fabiano disse que daqui de cima, ele leu que dava pra ver um templo, né? O Templo templo de Hatshepsut. Que é um templo famoso aqui também, que a galera visita bastante. É aquele grandão, assim, com as escadarias enormes no meio.
Mas a gente não sabe se dá, Lá ali de por onde cima. sobe. Porque tem toda essa coisa aqui, ó. Então isso aqui acho que é pra barrar, né? É, aqui não, com certeza não dá pra subir. Agora, gente, o problema, sabe qual é? Voltar pra casa. Voltar pra casa, porque nós não tem um táxi, não tem nada Ninguém aqui. gente, porque a galera... Ninguém vem aqui, sabe? Não tem ninguém, só tem um micro-ônibus ali. É, vamos ver. Tem que andar um tanto, eu acho. Até ir fazer um dedão, tentar pegar uma carona no Egito aqui. E tipo, a gente tá no meio do vale, né? Então tem um tanto aqui que, tipo, é no meio do deserto, não tem absolutamente nada, só a estradinha. E não temos o que comer, não temos água. E estou ficando preocupado. Vai dar tudo certo, gente. Vamos voltar pra casa são e salvos. Com certeza. Atualizaremos vocês. E assim vai ser, gente. E assim vai ser nosso caminho. Ai, sofrimento. Eu espero que a gente encontre um táxi Não. dentro de 2 km. Menos de 2 km, que acho que é uns 6 km até a cidade, né? Ah, na real dá pra até ir a pé. Dá, né? Não sei, vamos ver se for 6 km dá. Demora, mas dá, né? Ai, Mas tem que comer antes, eu tô com fome. tem que comer o quê? Tu vai comer o quê aqui? Terra? Tem nada pra comer? Ah, daqui a pouco aparece outra coisa. Ai, ai. Ó, civilização à vista. Tá de boas. Gente, passando aqui pela avenida, a gente vê, não A gente tem decidiu vir a pé, né? vídeo a pé. E a gente passa por esses lugares, não tem um lugar onde os caras não estejam escavando, cara. Sério, vem quase desde lá da outro lado lá, até aqui, e os caras com trabalho para escavar. E como não pode ter equipamentos, né? Porque os equipamentos são pesados, podem danificar se tiver alguma coisa enterrada ali, né? E tem que ser tudo meio manual, né? Olha o tamanho daquela pedra e os caras lá cheios de madeira e tira ali, corda. Fazendo pra uma tentar estrutura puxar aqui. o troço. Olha lá, ó, ali, gente. E aí a galera puxa no muque, né? É, E olha a quantidade de carrinho de mão. tem bastante trabalhador aqui. Ali na frente também tem umas estátuas ali. A gente até fez um take, eu acho. Acho que quando passou fizemos. de carro ali no outro dia, mas... E aí eu acho que eles estão procurando, de repente, sei lá, uns pedaços das estátuas ou, sei lá, restos arqueológicos aqui. Gente, E ali o deve ser Egito o- inteiro é um sítio Um arqueológico. sítio, com certeza. Olha, aqui tem umas estátuas, ó, bem destruidonas, ó. E aqui, ó, a mulherzinha, ó. Deve ser de algum faraó, né? Até diz no mapa ali, mas não sei qual é, não é um dos mais conhecidos. E a mulherzinha ali pequenininha, ó, que é bem de praxíssima. E olha lá, o vale lá atrás, que bonitão, ó. O Vale dos Reis mesmo fica mais lá por trás, assim, não dá pra ver daqui, né? Mas é nessas montanhas aí, ó. A gente foi ver ali pra comprar um suco na barraquinha ali. Só que a gente achou meio caro. Aí a gente olhou o cardápio e tipo, o suco é 8, 10 pila, né? Que é uma fortuna pro Egito, né, gente? E aí, que negócio tu fez? Conseguiu um descontão. O que é isso? Suco de manga? De manga, Quanto? 50. Bom? O preço era 100. Aí ele perguntou pra mim, por que tu não quer? Aí eu, por causa do preço. Aí ele, não, vou dar desconto pra ti. Aí, dá teu preço. Ele falou pra mim, eu falei, 50. E 50 já é caro, né? Pra um suco. Eu contei a história, na verdade. Aí ele falou, Desculpa, amor. tá, tudo bem. Nossa, mas tá uma delícia o Tá suco. bom, né? Parece manga pura. Aí ele falou, eu faço aqui porque eu já vou fechar. Mas já tava pronto, né? Tava pronto, tinha um sucão ali, mas acho que é isso, né? Delicioso. Delicioso, né? Já tinha nos recomendado suco de manga daqui. E realmente vale a pena, Delicinha. é muito bom, né? Essa parte aqui é bem rural, gente. Tem muitas plantações aqui, né? Pra quem achou que o Egito não tinha verdes, Principalmente aqui, mais perto do Vale dos Reis, vai ficando mais afastado. Se bem que lá no Nilo também tem, né? Lá perto do nosso hotel a gente deu uma caminhada, olha lá. Tudo plantação, ó. Lá perto do nosso hotel também, um pouquinho mais afastado ali, tem umas plantações bem na beira do Nilo, muito bonito. E aqui é cheinho. O que é, não sabemos. Na real, olhando assim, parece até um matagal, né? Aqui, né? plantação de mato. Ali não. Mas não sei, acho que eles têm... Acho que é hortelã. Eles usam muito os chazinhos de hortelã. Não, mas não ia ser tudo isso aqui de hortelã. Sei lá, mas lá perto de casa é arroz, né? É arroz. Eles têm muito... aqui parece arroz. E eles têm muita cenoura também. Lá parece cebolinha.
E aqui é mais inóspitozão, assim, o caminho, né? Tem alguns restaurantes, assim, Como a mas... gente chega na vilinha lá. Muita coisa também parece meio abandonada, né? Tipo, isso aí, ó. Era um restaurante. Ah, não, mas é um restaurante lá em cima, ó. É o andar de baixo que parece meio abandonadão. Tá na hora? Na hora da reza, gente. Estamos chegando no centrinho. Aqui é o alto-falante. O que é? O alto-falante é ali em cima. Ah, é lá o alto-falante. A galera lavando a mão ali, ó, pra ir rezar. Só que não. Não. Olha que bonito isso. Será que é doce? Ah, esse aqui é bom, hein? Croissantão. Ah, é aqui só. Olha só aqui. E esse pãozão aqui? Bolinho. Coisa aqui. Mas eu queria docinho mesmo. Docinho? Não rolou. Não rolou, gente. A gente tava procurando os docinhos. Era tão fácil de achar lá pra cima. É, lá no Cairo tinha de monte. Agora aqui em Luxor a gente não tá achando. Não tá achando? Acho que é por causa da região. Ó, chegamos aqui tem feirão, feirinhas. O que será que é isso? Em locais. Pera? Não. Caju? Não sei. Não faço ideia. Ah, bem orgânicozinho, ó. Muito orgânico. Cenourinha minúscula. Muito orgânico. O alho poró bem pequenininho. Academia. Ó, uma academia do nada. Olha. Tem alguém lá? Não tem ninguém. E a mesquita aqui, ó. E a mesquita bombando. Olha, tem até pizzaria. É pizzaria? Ah, cara, deve ser Baratex, hein? Mas só tem tipo. Quer ver ali? Dá pra bater uma foto do cardápio. Eu prefiro comer comida. Olha o transporte público da galera aqui, ó. Isso aqui é uma combizinha, né? Os caras só vão ali. Só que a gente não tem ideia como é que é. Ou se... Não diz nada em cima dela aqui, ó. Diz em árabe. Só tem uma Opa, maçã guri. de árabe. Buzinou nos meus ouvidos. Não, ele tá oferecendo Sim. pra ir pra lá. A gente ouviu falar que a passagem é tipo uns 4. Uns 4. Quase fui atropelada. Ele Umas sempre 4 libras. Nossa, que zoeira. querendo fazer blogueiragem e quase morreu atropelado, gente. E assim voltamos para a loucurinha. Ali tem mais bakery, ó. Voltamos para a loucurinha do Egito, do centrinho aqui. Ah, já parou. É só no cruzamento, gente. Legal. É que a gente tá bem na rua principal, né? Que é a que a gente tem que ir reto toda a vida até chegar em casa. E chega ali na rua do ferry lá, né? Fiquei feliz que o carinha ofereceu pra gente o transporte público. É, né? Podia ter Nunca aceitado. pegou, então a gente não sabia como era a aceitação, né, de turistas estrangeiros, assim, no transporte local. É, a gente viu, eu vi uma vez numa combizinha, assim, uma plaquinha dizendo que era proibido filmar ali dentro do transporte, né? Então, aí a borracharia, do guri. É muito engraçado, né, porque a gente vê, assim, eles passando. A gente vê muita gente também tipo, nessas carrocinhas. Aí a gente vê eles passando com aquela roupa, né, que é só como se fosse um vestidão, assim, e aquele pano enrolado no cabelo. E às vezes é uma estradinha de chão e vem o cara assim, meu, parece uma cena de filme. Muito engraçado. Parece. É muito doido. E às vezes a mulher do lado, toda coberta, né, de hijab, com uma criança no colo. Cena de filme. É aquelas coisas que a gente já vê muito na Globo, né? Ou sei lá, aqueles filmes. Ah, Gari. Ou aqueles filmes meio bíblico, assim, né? É. Olha lá o vale, ó. Olha o pôr do sol. E a lua, olha lá, ó. Beleza. Feito Neida aqui. Ah, os guris são loucos, cara. Ó, o canal. Provavelmente é alguma parte dos
Alguém me fez um canal aqui pro Rio Nilo. Essas águas aí provavelmente fazem parte dele. Agora ficou difícil ignorar a pizza, olha só que linda. Cheia de tomatinhos. Nós não sabemos quanto é, o Fabiano vai perguntar aqui. Até eu quero uma. Pois é, isso deve ser 15, eu acho. E aí a gente pode chegar e tomar banho antes de jantar daí. Tem outra pizza, padaria lá, ó. Samba. Samba. Vamos pegar uma pizzazinha aqui. Vai pegar uma ou duas no final? Uma só. A gente vai dar um som belisquetes. A gente vai pegar uma só porque é 50. Samba, samba. أصبت Conhece todos os jogadores. دول هم ديس البلد الفوتبول Brasil, futebol. برازيل ناس No. جود جود البرازيل Mulheres. جود جود فوتبول 50 a pizza. كازيميرو Ah, Casemiro. Ronaldo. رونالدو Aí ele enrolou a pizzazinha pra gente levar. Isso aí, tipo, Ah. come como um rap assim. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Thank you. Bye. Nice to Bye. meet you. Ah, ele queria te dar um soquinho, mas tu virou bem na hora. E aí, gostou? Só massa até agora. Tá vendo? Toma aí. A gente achou um pouquinho caro, mas é o preço certo, tava ali na placa mesmo. É porque eu acho que é comida ocidentalizada, pizza, né? E aí... É nosso amigo aqui. Bastante ketchup. Very nice. Azul. What's your name? Yusuf. Yusuf. Nice to meet you, Yusuf. Fabiano. 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 Yes. Very good. Very good. Olha. Vamos terminar o vídeo aqui? Vamos, né? Gente, assim a gente termina esse vídeo, gente. Tá aqui no meio daqui do caos com o Joseph. Joseph. Meu amigo aqui, né, com o Joseph. Yes. How old? 12 شوية. 12? Yes. Yeah, 12. Acho que é 12. Okay. Thank you, my friend. Nice to meet you. Bye. Bye, bye.